Boa tarde. Eu gostaria de começar agradecendo a todos aqueles que já estão conectados à nossa plataforma. E com muita alegria, hoje a NSF lança o 13º webinar da série para a América Latina. E aproveito para agradecer a todos pelo excelente número de inscritos que tivemos neste webinar. E aproveito para lembrar que você poderá interagir conosco enviando suas perguntas pelo chat, localizado na parte direita de sua tela, e os minutos finais deste webinar serão dedicados a responder algumas de suas perguntas. Nos próximos dias, também enviaremos em seu e-mail a gravação completa da sessão de hoje, juntamente com todas as perguntas respondidas. E, por favor, também não se esqueçam de responder a pesquisa de satisfação ao final deste webinar. E para aqueles que ingressam pela primeira vez hoje em nosso webinar, eu gostaria de nos apresentar. A NSF International ela tem 75 anos de experiência e é uma organização global de saúde pública sem fins lucrativos, comprometida com a saúde e segurança dos consumidores em todo o mundo. Através dos nossos serviços de standards, análises, certificação e auditoria, a NSF colabora com vários setores do mundo para proteger os alimentos que consumimos, a água que bebemos, o ar que respiramos e, é claro, os produtos que usamos. Então, no webinar de hoje, nós falaremos sobre o programa Checked by NSF para a mitigação dos riscos de Covid-19. E para isso, eu apresento a nossa palestrante de hoje, Fabiane Zanotto. Alimentos com pós-graduação em gestão de qualidade pela Universidade Estadual de Londrina. Tem experiência de mais de 20 anos como auditora de segunda e terceira parte, com foco em segurança de alimentos e indústrias e restaurantes, atuando no Brasil e no exterior. Atuou também na indústria de alimentos nas áreas de qualidade e marketing. Como empresária, por 6 anos prestou serviços de consultoria, auditoria e treinamento para diversos clientes do ramo alimentício. E atualmente é gerente-geral da NSF do Brasil e responsável por posicionar a empresa no mercado brasileiro nas áreas de certificação, auditoria e treinamento. Muito bem-vinda, Fabi, e vamos começar a falar desse tema tão importante para a nossa indústria. Oi, Pri, muito obrigada. Agradeço aqui a todos os participantes de hoje para mais um webinar. Estou aqui novamente para falar de um tema que no ano de 2020 eu acho que é o tema mais comentado, que é o Covid-19. E a NSF, a gente já tinha feito, né, um webinar falando um pouquinho dos cuidados com o Covid. E agora eu vou falar um pouco de um programa que a NSF construiu pensando também no Covid-19, que é o Checked by NSF. Mas antes de começar, gostaria de comentar que este programa Checked by NSF, ele foi sim construído pensando na mitigação do risco do Covid-19, mas que sim, ele pode ser aplicado em qualquer situação de crise, onde a gente quer controlar e monitorar alguma situação divergente do normal, ok? Então, hoje nós vamos falar especificamente, nós vamos focar no Covid, que é a nossa realidade de hoje, mas só para que esteja bastante claro que o Checked by NSF é um programa que ele pode ser aplicável em outras situações. Então, a agenda de hoje, esse webinar, nós vamos falar sobre comportamentos e preocupações, tanto de equipe, clientes, donos de estabelecimentos, e também nós vamos falar do como que a gente vai gerar confiança para aqueles que consomem, aqueles que usam os estabelecimentos, aqueles que estão
disponíveis, aquelas pessoas que estão, me fugiu a palavra, aquelas pessoas que estão no estabelecimento ou na linha de frente. Obrigada, Priscila. Bom, o impacto do Covid, isso daqui não é novo para ninguém, a gente sabe que isso afetou mundialmente, não só regiões, mas o mundo inteiro, foi um impacto bastante grande, acho que nunca ninguém pensou que uma pandemia dessa magnitude que a gente poderia vivenciar isso. Então, eu sempre falo, né, a gente escutava isso muito nos antigamente, que tinha acontecido, mas acho que a gente nunca pensou que nós iríamos vivenciar isso. Né? Eu até brinco que numa auditoria eu acho que nunca ninguém imaginou que num plano de gerenciamento de crises pensar em alguma situação parecida com essa, né? Mas, enfim, aconteceu um aprendizado, e agora a gente está precisando, os negócios precisam voltar, né? Já temos alguns estabelecimentos, hotéis, shoppings, comércios, que estão voltando e precisam se preparar para a retomada dessas atividades, levando em consideração as recomendações de cada governo. Então, como que nós vamos operar o nosso negócio, né? Mas, ao mesmo tempo, garantir a saúde das pessoas, dos nossos clientes, dos nossos colaboradores. Então, esse é o tema que nós vamos falar do Checked by NSF com este propósito. O efeito do Covid na indústria, né? No setor agrícola, por exemplo, que nunca puderam parar para que a gente pudesse se alimentar, foi uma preocupação, né? Porque as pessoas estão na ativa, elas precisam estar fazendo o trabalho delas, porém a indústria ela tem uma importância muito grande em cuidar e proteger a saúde dos seus trabalhadores, para que evite o contágio. Porque essas pessoas estando infectadas, elas colocam em risco a continuidade do negócio, a continuidade da produção. Então, precisa-se cada vez mais, né, entender o que precisa ser feito e planos de mitigação para que a gente não tenha problema com toda a cadeia de fornecimento. Nós vimos, existe uma pesquisa que foi realizada na Universidade de Michigan, que foi divulgada em maio, que tem a preocupação do consumidor de um mês para o outro, por exemplo, logo no início da pandemia, de abril para maio, ela aumentou em níveis consideráveis, né? Tá de 71,8 para 72,3, e se a gente for medir isso agora, com certeza é um índice ainda maior. Então, a gente sempre comenta, né, que quando no início da pandemia foi uma negação muito grande, a gente achou que isso talvez não atingiria nós dessa forma, e a hora que a gente viu que realmente atingiu, a preocupação das pessoas foram aumentando à medida que o tempo passava e à medida que os períodos de quarentena iam se estendendo, e à medida que a gente ia vendo os números de mortes, os números de infectados. E os colaboradores, né, as pessoas que estavam na linha de frente, eles estavam, sim, alguns não puderam parar, mas eles esperavam que 78% deles esperavam que as empresas tivessem algo implementado para proteger o funcionário, para proteger a comunidade como um todo. E, de acordo com a Câmara de Comércio dos Estados Unidos, houve 80% de perdas de emprego por conta do Covid, afetaram alguns setores, que deles são alimentos, viagens, eventos, varejos, educação e etc. A gente vê todos os negócios foram afetados de forma bastante intensa em 2020, mas teve alguns segmentos que foram um pouco mais impactados do que outros. A gente fala que não vai mais ter o normal, é o novo normal que a gente está propondo agora, um trabalho para que a gente consiga trazer esse novo normal, levando em consideração aí tanto a segurança de colaboradores, como dos clientes e consumidores, para que a gente consiga ter essa continuidade de negócio. O mercado ele mudou bastante, os clientes mudaram, e as empresas de sucesso são aquelas que também vão mudar.
Então, fornecer e comunicar saúde e segurança é algo que a equipe e os clientes indicam predominantemente como um fator importante para que voltemos o trabalho e aos consumos, a compras, ao lazer. Então, é isso que se espera. Uma pesquisa, de acordo com um estudo, né, feito pelo Boston Consulting Group, 80% das pessoas estão dispostos a retomar as suas atividades se houver medidas de segurança. Então, a gente sabe, eu sempre comento, né, com a equipe, the show must go on, né, a gente precisa continuar aí a vida num novo normal, com algumas medidas de segurança que antes a gente não tinha. Então, desses 80% que estão dispostos a retomar com alguma medida, 68% destes disseram que é importante o distanciamento social imposto. Então, para aqueles estabelecimentos que vão voltar, as pessoas elas querem ter a certeza de que o distanciamento social está sendo respeitado. 64% disseram da importância de ter pontos de desinfecção de mãos, né? Isso tem que ser uma das ações que esses estabelecimentos têm que fortemente pensar. 57% deles disseram de ter uma limpeza antiviral regular, né? Então, ter uma parte de higienização e de limpeza que seja combatido o Covid-19, que seja efetivo. 36% disseram sobre os equipamentos de proteção, então, o uso de máscaras e luvas para proteção individual e para proteção de terceiros. Verificações de temperatura, então, fazer medições de temperatura antes de entrar em estabelecimentos. E 26% citaram purificadores de ar para limpar o ar interno. Falando um pouquinho do serviço que gera confiança, que é o Checked by NSF, que nós vamos falar. Mas antes da gente começar a falar um pouquinho do programa, eu queria entender um pouquinho em que nível que nós estamos, em que nível que vocês estão. Ou se, nesse caso, vocês acham que seria útil que a sua empresa tivesse uma ajuda na revisão e avaliação de conformidade com o plano de mitigação de risco do Covid-19 que vocês já desenharam. Então, a Priscila vai colocar uma pesquisinha aqui para que a gente entenda um pouquinho quão ajuda cada um de vocês precisa. Então, a gente já sabe, a gente tem feito muitos contatos com muitos clientes, com diversos segmentos, e a gente sabe que muitos já têm um plano, né, que veio de sua matriz, ou que puderam criar o seu próprio plano. Então, o que a gente gostaria de saber é o quanto que vocês precisam de ajuda com isso, ou para revisar, ou para fazer funcionar, ou para verificar. A gente vai deixar aí mais ou menos um minutinho para vocês responderem, tá? A perguntinha que está aí na tela de vocês. É um grande desafio, né? Porque eu falo que é algo super novo, acho que todo mundo teve que se adaptar a uma realidade que antes nunca ninguém viveu, mas a gente sabe que isso é bastante importante para a saúde de todos. Né? E aí, Pri? Então, vamos lá. A gente teve aqui, Fabi, 91% que disseram que sim, que seria útil, ajuda, e 9% que não. Maravilha. Como a gente sabe que é algo bastante novo, algo bastante complexo, né? Parece simples, mas não é simples, porque ele é simples na teoria, mas na hora que você vai colocar na prática, você vê que tem algumas dificuldades, né? Então, para a gente é importante saber que as empresas, de alguma forma, precisam de ajuda. E a ideia aqui é a gente apresentar o que é o programa da NSF, para ver se a gente, de alguma forma, pode poder ser útil aí para vocês que estão assistindo esse webinar. Bom, quando a gente fala em gerar confiança é uma coisa bastante
bastante complexo, né? Então, quando a gente fala desse assunto, um assunto novo, e a gente fala que os nossos clientes e colaboradores precisam confiar no que nós estamos fazendo, a gente tem que levar em consideração alguns riscos, né? Risco regulatório, ter certeza de que estão seguindo as diretrizes corretamente. Então, saber se você está seguindo tudo que o governo, o seu estado, né, ou tudo que a Anvisa preconiza. Então, muito importante que a gente tenha em consideração materiais sólidos, né, temos referências sólidas, regulatórias, porque cada vez a gente aprende algo novo, cada vez a gente está estudando algo novo, cada vez se descobre algo novo. Então, é muito importante que a gente tenha em consideração o que as diretrizes de que a gente tem que seguir, né, materiais que sejam realmente de uma solidez de informação. É necessário, né, o ingresso de receitas, é muito importante que a gente precisa pagar todas as despesas, todos os gastos, e trazer de volta todo o nosso pessoal, o mais rápido possível. Então, a gente sabe que vai depender muito do quanto de confiança você está gerando para o seu cliente, para o seu consumidor, para que isso venha mais rápido. E, muito importante, a comunicação, transmitir as mensagens de forma muito contundente aos clientes e ao pessoal. As pessoas precisam entender, né, todo o cuidado que você está tendo. O desafio aí, preocupação de saúde e inocuidade dos clientes e do pessoal, comunicar o seu plano de reabertura para aqueles que fecharam, ou medidas definidas para aqueles que não fecharam, mas que querem mostrar que tem um plano coeso, forte, acelerar a restauração das receitas do negócio, lógico, é o que todo mundo quer, a gente sabe que foi um recesso bastante grande, agora a gente tem que tentar voltar para compensar todo esse tempo perdido. E o fato de ser alguma coisa bastante baseada em princípios científicos sólidos, é por quê? Porque a gente quer algo que realmente funciona, algo que você possa garantir que você está mitigando o risco do Covid. A gente não está dizendo que não existe, porque isso não tem como fazer essa afirmação. O que a gente tem que garantir é que tem medidas que estão sendo tomadas para mitigar o risco do contágio do Covid. Então, para que a gente não tenha problemas de ter que fazer um novo fechamento e para que esse negócio realmente funcione, é muito importante aí que seja um negócio que seja bastante coeso. O programa Checked by NSF, ele é um programa bastante robusto. Robusto porque a NSF, quando criou esse programa, ela pegou expertise de pessoas, de departamentos que nós temos de food, de limpeza e sanitização, de água, de ar. Então, nós colocamos nossos principais expertos para pensar onde que seria interessante a gente verificar e atuar para ter certeza de que o plano funciona. Então, quando eu falo de robusto, eu quero dizer que ele é bastante denso no sentido de pensar em todas as possibilidades possíveis, sem deixar brecha. Mas, ao mesmo tempo, ele é muito flexível, ele pode ser aplicado em qualquer estágio do negócio, seja reabrindo, melhorando ou adaptando as operações. O Checked by NSF, ele é um programa trifásico, que ajuda a empresa a criar a confiança com a equipe, com o cliente, fazendo com que a NSF verifique seus planos de reabertura e monitore as operações em andamento. Então, a gente fala que são um plano de 3 fases, mas assim, é como se fosse um plano que foi dividido em 3 etapas. Então, as 3 etapas, elas são igualmente importantes, tá? Então, as três etapas do programa, elas são necessárias para que o programa realmente seja validado. Mais um pouco para frente eu vou falar um pouquinho sobre essas fases. A primeira fase é o planejamento, a segunda implementação e a terceira é um programa de melhoria contínua que eu vou abordar um pouquinho mais à frente. Para quem se destina o Checked by NSF? Ele é
bastante personalizável, ele pode ser usado para desde organizações pequenas, de pequeno porte, até as multinacionais de grande porte, aquelas que têm multi-sites, e aplicável também a diversos segmentos diferentes, como comércio, né, academias, lojas, restaurantes, parte de educação, museu, escola, teatros, cinemas, a parte toda de hoteleira, também para a indústria transformadora de qualquer bem que seja ele alimento, seja ele químico, seja qualquer um deles, a parte agrícola também, do campo, hospitais e varejo, né, supermercados, toda essa linha de varejo. A INSF, quando ela desenvolveu esse programa, escritórios também, né, escritórios a gente sabe que agora muitos escritórios, a partir de junho, julho, a gente sabe que em São Paulo, por exemplo, né, muitos escritórios voltaram, outras localidades também, então também se aplica à realidade de escritórios. Então, nós desenvolvemos este programa, a base deste programa ela é única, porém a gente tem templates diferentes, dependendo do segmento que a gente vai atuar. E o benefício disso? O benefício disso é você mostrar, né, colocar a marca do Checked by INSF na entrada do seu estabelecimento, demonstrando tanto para funcionários como para os seus clientes a confiança de que foram instauradas medidas de controle, então, que foi, sim, seguido algumas medidas de controle, e que essas medidas de controle foram analisadas por uma empresa idônea, uma empresa que tem esse expertise, né, em saúde pública. Isso que é bastante importante. E na nossa marca Checked by INSF vai ter um QR Code onde possibilita, né, que clientes ou funcionários que eles façam a verificação usando o seu celular, sem ter nenhum aplicativo específico, ele pode colocar a câmera no celular e vai direcionar para um landing page, onde lá vão ter todas as empresas que se adequaram ao programa Checked by INSF e que concluíram o programa Checked by INSF. Vou abordar agora as fases, né? Fase 1, fase 2 e fase 3. Então, a fase 1, ela é uma fase de criar, revisar o plano de operação ou de reabertura. Então, a gente está sendo bastante enfático aqui para falar de operação ou reabertura. A gente sabe que alguns estabelecimentos fecharam e estão abrindo, então esse programa é sim aplicável, mas tem aqueles estabelecimentos que nunca fecharam, né? Que eles continuaram com a sua operação, mas que igualmente tem que ter um programa de mitigação de risco de Covid-19. Então, a fase 1, ele pode ser tanto um programa de consultoria, para aqueles estabelecimentos que não têm nada, que não sabem como fazer, como também um gap analysis, né? Então, eu sei que eu tenho, porém eu preciso avaliar se eu estou cumprindo com os requerimentos regulatórios, se tudo que eu preciso eu estou abordando no meu programa, né? Então, tem essas duas frentes, tanto avaliar o que você já tem ou construir algo novo. O que avalia nessa primeira fase? As políticas e os protocolos, né? Sempre com base em científico sólido, então isso é bastante importante. Quando a gente vai criar um procedimento, criar um protocolo, criar qualquer coisa, a gente tem que estar muito bem embasado, para a gente ter certeza que a gente pensou em todas as possibilidades. Tá? Então, a gente vai avaliar isso. Com base em que o seu protocolo? Com base em que esse seu procedimento? Então, tem que estar muito bem embasado. Tá? Nós vamos verificar também se tem treinamento e formação de equipe responsável pelas atividades de prevenção do Covid na empresa. Então, todos os funcionários, todos os colaboradores, todas as pessoas do estabelecimento serão responsáveis, sim, por este plano. Porém, é muito importante, igual a gente comenta, né, do HCCP, que tem que ter lá uma equipe multidisciplinar que cuida disso, tem que ter um coordenador. Para esse plano também é importante que tenha uma equipe que ela vai monitorar as atividades, que ela vai ser responsável em ter certeza de que o plano está sendo cumprido. Nós vamos verificar, vamos fazer uma análise das áreas de autocontato, distanciamento físico para elaboração de plano de controle,
Verificar protocolos de água e sistema de ar ambiente, isso para quando houver reabertura. Nós tivemos aqui uns 2 webinars nesse ano de 2020, falando muito sobre o risco também de deixar a água parada. Temos outros riscos, além de Covid, de não tratar o ar, que também ficou ali desligado por muito tempo, né? Então, é muito importante, numa fase de reabertura, que isso seja levado muito em consideração, tá? Tanto a água como o ar ambiente, para a segurança dos colaboradores. Vamos verificar todos os protocolos, né, para gerenciamento em casos de doença. Então, o que se faz no caso de detectou um positivo para COVID? Então, isso também a gente avalia. Então, isso tem um checklist, tá? Dentro disso que eu estou dizendo, tem um checklist, tem vários pontos onde a gente tem que levar em consideração nessa fase 1 para saber se tem, né? E para saber se não tem, a gente vai ajudar na construção. E também temos aí um planejamento para fazer uma verificação desse progresso do plano usando um aplicativo Checked by NSF, que tem lá templates, checklist, que a gente pode colocar dentro desse aplicativo, mas isso é opcional, tá? Aplicativo para aquelas empresas que gostam muito de tecnologia, principalmente para aquelas que são multi-sites. Eu vou falar um pouquinho mais à frente do uso do aplicativo, tá? Mas ele é opcional. Fase 2. Fase 2, a fase de reabertura e operacionalização do plano. Então, a fase 2 significa, a fase 1 nós verificamos tudo que se tem, né, ou que não tem, e vai gerar um plano de ação para aquilo que não tem, para que a empresa possa fazer a sua adequação. E a fase 2 é onde nós vamos fazer a checagem, se todos os aspectos do plano, se eles estão sendo implementados. Quer dizer, se tudo que está no papel está sendo realmente executado. A equipe da linha de frente, se ela foi treinada, se as pessoas estão entendendo a importância delas, se eles estão entendendo o quanto que eles são responsáveis em fazer esse plano estar vivo, né? Então, é a conscientização das pessoas que estão aplicando o plano. Então, a gente vai verificar toda essa parte. E se todos os locais atendem ou excedem os requisitos de saúde local ou estadual para o Covid-19. Uma coisa que eu gostaria de comentar é, fase 1, nós fazemos remotamente, porque nós vamos fazer como uma verificação documental, verificar o que tem e o que não tem. Fase 2, preferencialmente, uma auditoria in loco, uma auditoria presencial. Porém, em locais onde não é possível, que tem restrições de viagem e que queira fazer, que gostaria de iniciar o programa Checked by NSF, pode sim ser feita como forma de auditoria remota. Então, os funcionários serão entrevistados, vai precisar ter um dispositivo para que o auditor possa ver o que está acontecendo na prática no estabelecimento, tá? Então, existe na fase 2 as duas opções, mas preferencialmente a fase presencial é o que a gente sempre indica para os clientes. E a fase 3? A fase 3 é, poxa, eu já vi tudo que tem, já viu tudo que precisava ter, o que não tinha, já corrigimos. A gente já viu que tudo que tem está sendo implementado. Perfeito. E a fase 3? A fase 3 significa manter o programa em plena funcionalidade, né? Então, a gente tem que ter a certeza de que nós estamos praticando a melhoria contínua. Então, não adianta ter tudo isso e se você não tem uma sistemática de fazer com que isso seja vivo ao longo de todo o problema, que a gente tem com a pandemia. Então, a gente sabe que muita coisa muda, a ciência está mudando, às vezes vem uma informação, de repente essa informação muda, de repente pode pegar de novo, não pode pegar de novo, enfim. Todas as informações relacionadas ao Covid, como é novo para todo mundo, elas flutuam, elas mudam bastante, às vezes de um dia para o outro. Eu lembro até que quando a gente deu o webinar, o uso de máscara não era recomendável, né? 2 dias depois, não, todo mundo tem que começar a usar máscara. Então, isso muda muito. Então, a gente tem que ter certeza de que o plano está vivo, que o plano está ativo e que está sendo monitorado todos os controles que verificamos na fase 2.
Então, essa parte, a fase 3, ela pode ser, essas avaliações operacionais, elas podem ser feitas tanto como visitas presenciais, ou avaliações remotas, ou usando o aplicativo da NSF, como forma opcional, que a gente já bem disse, tá? Então, é necessário que essa fase 3, ela aconteça 90 dias após finalizado a fase 2. Okay? Até 90 dias. Esse é o aplicativo do Checked by NSF. Ele foi feito de forma para facilitar a vida dos clientes que querem ter um controle um pouco mais na sua mão. Então, o que ele permite? Ter uma visibilidade de todos os fluxos de trabalho. Então, foi desenhado um fluxo de trabalho para que o plano funcionasse, certo? Então, dentro do aplicativo, você pode ter todo esse monitoramento, todos esses checklists, onde as pessoas podem fazer toda a verificação dentro do aplicativo. Então, isso é muito interessante quando você quer, inclusive, estandarizar e comparar uma unidade com outra. Por exemplo, hotel. Vamos pegar aqui um exemplo de uma rede de hotéis. Né? Então, a rede de hotel fechou, Checked by NSF, eles querem ter certeza que todos os hotéis estão fazendo o programa estar vivo, né? Estão fazendo o programa funcionar. Então, é uma forma, por exemplo, dos gerentes entenderem se todo mundo realmente está fazendo a sua tarefa de casa, né? Então, é bastante interessante o uso do aplicativo, você pode ter checklists, você pode ter vários controles dentro do aplicativo, onde você consegue fazer toda a estandarização e comparar se aquilo que você deveria estar fazendo, se você realmente está. É uma interface super intuitiva, né, bastante simples de usar, tem notificações de usuário, então, você hoje não verificou o checklist que estava programado diariamente, então ele te avisa que você está em débito, então é bastante simples, bastante fácil. E aí você pode ter todas as listas de verificações específicas para cada um dos setores que a gente vai fazer o upload do aplicativo. Lembrando que este aplicativo, ele serve para a fase 3, a fase de melhoria contínua, como opcional, tá? Se você não quiser o uso do aplicativo, existe a forma de fazer a fase 3, tanto remota como presencial, também sem o uso do aplicativo. Bom, fizemos fase 1, fase 2 e fizemos a fase 3. O que vai acontecer? Vai acontecer que você vai poder usar um QR Code dizendo que você tem um programa que foi verificado e validado por um órgão de terceira parte, né, especialista em saúde pública, que é o caso da NSF. Só para vocês entenderem também, quando você faz a fase 1, aplica na fase 1, às vezes vão ter alguns pontos de melhoria, então vai ter um plano de ação. Então, você tem que finalizar o plano de ação para passar para a fase 2. Na fase 2, nós vamos ter a parte de implementação, que pode ser que durante a visita, a auditoria, verifica-se que alguns pontos não estão bem implementados. Então, vai ter também um plano de ação. Só para vocês entenderem, quanto tempo demora? Tudo vai depender do quanto que vocês vão ter pressa para fazer as ações que foram listadas. Então, o que eu quero mostrar aqui? Fase 1, fase 2, finalizado fase 2, você já consegue ter a marca da NSF, porque a fase 3 nós vamos fazer como melhoria contínua 90 dias depois, certo? Então, nós vamos fazer uma verificação 90 dias depois. Mas, durante todo esse processo de fase 1, fase 2, que vocês estão se preparando, você pode, sim, ter este selo de cumprimento, onde ele vai ticar em que fase você está, para uso digital. Então, olha que bacana, né? Você pode colocar no seu site, você pode colocar, né, em meios digitais, dizendo que, você tem uma preocupação, você está ali, você ainda não tem o selo de que está tudo ok nesse momento, mas, poxa, já passei pela fase de planejamento, já passei pela fase de implementação. Então, é legal porque você consegue mostrar, gerar confiança, né, para colaboradores, para clientes,
desde o início, desde que vocês completem a primeira fase. Não precisa esperar todo o processo para falar que você tem algo implementado, ok? E após finalizado fase 1, fase 2, que é a implementação, você vai ter esse logo, né, que vai ter o QR Code, mostrando que você tem o Checked by NSF, todos os controles de plano de mitigação do Covid-19. Você pode fazer esse daqui, você pode estampar na porta do seu estabelecimento. Esse sim você pode mostrar depois do cumprimento, né? Depois que você já cumpriu com as etapas, com as fases, você pode mostrar que sim, você tem algo implementado e validado pela NSF. Então, o outro, ele não pode ser estampado em estabelecimento, mas sim digitalmente. Esse sim você pode estampar fisicamente no seu estabelecimento. Até porque isso gera, né, o seu cliente vai olhar, vai ver, vai ficar um pouco mais cômodo, um pouco mais tranquilo, em saber que ali onde ele está entrando, onde ele está indo naquele estabelecimento, teve uma preocupação com ele, inclusive. Bom, programa Checked by NSF é esse. Eu tentei falar de uma forma bastante abrangente como que ele é, as 3 fases. Como eu disse, ele é bastante robusto, então ele tem muito conteúdo. E eu deixo aqui agora a perguntas e deixo também, no final, vou deixar o meu contato, para caso alguém queira saber uma aplicação mais específica para um segmento, o que consta, tudo isso a gente pode conversar caso a caso. Como é um webinar, a gente está falando com segmentos distintos, a gente tentou fazer de uma forma genérica, mostrando o que é o programa. Então, mas para perguntas mais específicas de cada segmento, ou dúvidas de como se aplicaria para cada segmento, a gente pode conversar individualmente. Então, Pri, aqui eu abro as perguntas. Legal. Fabia, é isso mesmo que eu ia comentar. A gente recebeu algumas perguntas específicas por área e depois eu peço para as pessoas entrarem em contato, como você mesmo disse, para a gente responder mais especificamente, tá? Mas, de qualquer forma, as perguntas seguem respondidas ao final, todas as que nós recebemos. Então, aqui a primeira que a gente recebeu é: se o estabelecimento cumpre a fase 1 e 2, obtém o selo e depois não cumpre com a fase 3 de melhoria contínua, o que acontece? Muito boa pergunta, excelente pergunta essa. Porque imagina, né? Como eu comentei com vocês, cumpriu fase 1, cumpriu fase 2, a NSF libera o selo, certo? E aí? E a fase 3, 90 dias depois? O estabelecimento concede o selo e acabou. Então, por isso que é muito importante o QR Code. Por quê? Depois, se a fase 3 não foi cumprida, ele vai ser delistado daquela página da NSF, onde constam todos os estabelecimentos que aderiram ao programa. Então, por isso que o QR Code aqui vai ser essencial para que a pessoa possa se orientar e saber se aquele estabelecimento realmente está cumprindo com as 3 etapas. Então, após 90 dias que vamos fazer, 90 dias da fase 2 que vamos fazer a fase 3, se ele não está cumprindo com a melhoria contínua, simplesmente ele vai ser delistado e ele perde o direito de uso do Checked by NSF. Legal. A próxima aqui é: eu posso usar o selo do programa Checked by NSF com QR Code nas embalagens de produtos acabados? Ah, legal isso também, né? Porque a gente fala muito de estabelecimento, de locais, né? Locais onde as pessoas circulam, mas a gente não falou de produto, né? Porque isso é aplicável para a indústria, para manufacturing também. O Checked by NSF, a marca Checked by NSF, ela não pode ser usada em embalagens de alimentos, tá? Ou qualquer tipo de embalagem. Essa chancela Checked by NSF, ela pode ser usada apenas em estabelecimentos e não em produtos. Até porque
né? Produtos a gente sabe, e às vezes depende da vida útil, a gente não sabe o tempo que aquela chancela vai ficar ali, que as pessoas vão estar falando que tem checked by NSF e a gente não sabe se ainda vai estar validado, enfim. Então, o controle mais do checked by NSF é para estabelecimentos e não para embalagens. Fabi, a gente tem aqui agora uma pergunta sobre água. Então, é assim, na questão dos protocolos de água, se verifica o problema da legionela, que está sendo um grave problema ao redor do mundo? Sim, na verdade, até o Marcos, se vocês não tiveram a oportunidade de verificar o nosso webinar de legionela, que o Marcos ministrou há um mês atrás, um mês e pouco atrás, 2 meses talvez, até os sintomas, né, da legionela é muito parecido com o Covid. Então, quando a gente fala de um combate, um é bactéria, o outro é vírus, mas os sintomas são muito parecidos, e quando a gente fala do combate, eles são muito similares, tá? Eles são bastante similares. Então, a hora que a gente está dizendo que precisa ter um controle de água, e todos os controles de água que a gente faz para o Covid, eles são também os mesmos controles que a gente tem que fazer para o controle da legionela. Legal. E o programa, ele também pode ser feito em condomínios residenciais? Sim, sim, ele pode ser feito em condomínios residenciais, porque no condomínio, todo lugar onde tem circulação de pessoas, todo lugar onde tem área comum, a gente pode aplicar o check by NSF. Então, pensa, se tem pessoas, se tem circulação de pessoas, área comum onde várias pessoas estão, principalmente um condomínio, que muito provavelmente tenha piscinas, tenha saunas, tenha academia, tudo isso vai estar dentro do escopo do Checked by NSF, vai estar sendo analisado dentro do programa do Checked by NSF. Legal, temos mais uma aqui. Estabelecimentos que estão abertos ou que nunca fecharam são elegíveis ao plano? Eu teria que passar igualmente pelas 3 etapas? Sim, sim. Como eu disse, as 3 etapas não é que ela não é modular. É como se fosse um programa que foi segmentado. Então, as 3 etapas, elas sempre serão necessárias, tá? E, independentemente se o estabelecimento foi fechado e abriu, ou se ele continua aberto, para todos aqueles estabelecimentos que querem ter um controle, um plano de mitigação eficaz contra o Covid-19, o Checked by NSF é sim elegível. Legal. Próxima. O programa contempla regulamentações locais? Isto é, o checklist cobre os requisitos da legislação de cada país? Ótimo, isso sim, né? Como a gente falou lá no começo, um dos riscos é essa parte regulatória, né? Então, a gente tem que ter certeza de que todas as recomendações sobre este assunto, que elas estão sendo cumpridas. Então, até interessante mencionar que, por exemplo, o nosso checklist, quando a gente traz ele para o Brasil, a gente faz adaptação para ter certeza de que a gente está cumprindo com todos os requisitos que são do território brasileiro. Ou se a gente, né, se a gente tem em algum outro país o programa Checked by NSF, também ele vai sofrer não uma alteração, mas sim uma adaptação para termos certeza que estamos sim cobrindo com os requisitos regulatórios de cada país ou de cada estado, enfim, isso será sim levado em consideração, porque isso é a base para que o negócio seja bem desenhado, bem implementado, e a gente ter certeza que a gente está cumprindo com as regulamentações locais. Legal. Fabi, a próxima aqui é de alguém que ficou com dúvida sobre a fase 2. Ela quer saber se é remotamente ou presencial. Ah, legal. Deixa eu falar novamente um pouquinho. A fase 2, o melhor caso, a gente sempre tenta que ela seja presencial, né? Por quê? A gente sabe que agora tá, né, uma auditoria remota é uma coisa que está sendo
vista de uma forma diferente, que agora é permitido em várias situações, e é eficaz, a gente tem experiência disso no INSS. Mas a gente sabe também que nada como você estar lá para checar, para ver, para perceber, para olhar com seus próprios olhos. Então, a gente sim prefere que se tenha a possibilidade da fase 2 ser presencial, que assim é melhor. Mas a gente também sabe, por exemplo, vai fazer uma rede de hotéis. A gente sabe que a gente ainda tem restrições de viagem, né? Então, às vezes, você não consegue chegar num hotel em algum lugar específico. Então, sim, existe a possibilidade de que ela seja feita de forma remota. Então, ela pode ser feita das duas maneiras. Porém, preferencialmente, a gente sempre indica a presencial. Legal. É reconhecido a nível mundial? A divulgação será feita a nível global? Sim, a divulgação daqueles que aderirem ao programa, Pri? Isso. Tá. Sim, com esse QR Code que ele direciona para um landing page, que eu disse, essa landing page é de forma global, é um único lugar que vão estar todas as empresas que aderiram ao programa. Então, isso sim, é um meio de comunicação único, de forma global, onde todas as empresas estarão dentro desse landing page, a nível global, sim. Eu aproveito também, falando um pouquinho sobre a parte de divulgação e marketing, a INSS também oferece outras ferramentas de divulgação para que você use templates já pré-formatados para divulgar que você tem esse selo para os seus clientes e para o mercado. Então, ele não é somente um programa que vai ficar conhecido pela sua equipe e pelo seu departamento interno, e sim para os seus clientes. É uma ferramenta de marketing também muito importante. Então, a próxima aqui. Não tenho procedimentos completos e preciso de ajuda para elaborá-los e implementá-los. Posso também usar este mesmo programa? Maravilha, pode sim. A fase 1 é exatamente para isso, tá? Então, a fase 1, nós vamos, para aqueles que já têm o plano, nós vamos verificar, e para aqueles que ainda não têm ele totalmente implementado, ou que sabe que falta, ou que acha que falta, a gente pode sim apoiar na elaboração. Como eu disse anteriormente, esse programa, ele foi elaborado, foi com uma equipe multidisciplinar, expertos da INSS, expertos em higiene, em alimentos, em água, em meio ambiente, enfim. Então, foi pensado, todos os itens do checklist foi muito bem elaborados, foi muito bem pensados. Então, a INSS tem uma expertise muito grande para ajudar na elaboração desses documentos, sim, tá? Então, isso é feito na fase 1. Fabi, a gente tem tempo para mais uma perguntinha, e é esta. Obrigatoriamente tenho que passar pelas 3 fases do programa? Sim. Como a gente já comentou aqui agora, ele é um programa único, tá? Ele não é modular, ele é um programa único. Então, para a gente ter a certeza, para a INSS ter a certeza de que o programa é robusto, que o programa funciona, que o programa pode sim gerar uma confiança para colaboradores e para clientes, tem que ser cumprido as 3 fases, tá? Independentemente de tamanho, de porte, tem que ser cumprido as 3 fases. A INSS dividiu essas 3 fases para ficar mais fácil o entendimento, para ficar um passo a passo, porém, as 3 são igualmente importantes para o cumprimento do projeto, tá? Então, elas não são modulares. É um único programa que foi segmentado até para que você possa saber em que estágio você está e até para que você possa fazer lá a sua divulgação de forma digital, em qual etapa você está. Você não precisa cumprir com todas as etapas para ter o selo Checked by INSS. Então, cada etapa cumprida, você pode digitalmente comunicar no seu site que você está tendo uma preocupação, que você está tendo uma evolução no seu plano.
Foi por isso que foi pensado dessa forma. Legal. Fabi, eu vou pedir para você deixar os seus dados de contato no próximo slide, para as pessoas que quiserem contactar diretamente, e para você fazer as considerações finais para a gente encerrar o webinar. Obrigada, Pri. Bom, agradeço aí a participação de todos vocês. Para a gente é um prazer bastante grande. Cada webinar que a gente ministra aqui para a NSF é um prazer bastante grande poder instruir, mencionar programas, instruir formas de trabalho. Então, é um prazer muito grande para nós poder contribuir de alguma forma para as pessoas que aqui estão. A gente sempre comenta, a pessoa que se inscreveu e que ficou 1 horinha do seu tempo aqui, é porque, de alguma forma, quer se atualizar, quer saber. Então, agradeço imensamente a participação de vocês. Espero ter contribuído à altura, espero ter sido clara no funcionamento do programa, mas se vocês tiverem qualquer tipo de informação, dúvidas, enfim, qualquer coisa que vocês queiram comunicar, aí estão o meu contato, particularmente, tá? Fiquem à vontade, será um grande prazer poder contribuir. E aí, sabemos que estamos ainda em meio à pandemia, temos boas notícias aí para o Brasil, a gente já está numa situação um pouco mais sob controle, graças a Deus, mas peço a todos que continuem se cuidando, que continuem tendo todas as precauções, para que a gente possa sair dessa e que seja só mais uma história para contar. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada, Pri. Obrigada. Então, em nome da NSF International, agradecemos pela sua audiência e pela excelente resposta que tivemos a este webinar. E aproveito para convidar você a continuar participando das próximas sessões que iremos programar. A sessão de hoje estará disponível em nosso canal do YouTube para que você possa revisá-la e compartilhá-la quantas vezes quiser. De nossa parte, nos despedimos, desejando já um excelente final de semana a todos e nos vemos na próxima sessão. Muito obrigada.